Imaginem um Japão em plena transformação, onde trens a vapor tomavam o lugar dos cavalos e o poder do imperador começava a apagar séculos de tradição. Neste cenário de mudança avassaladora, um homem se levantou, determinado a lutar contra o desaparecimento de tudo o que conhecia. Esta é a história do último samurai da história. Seu nome era Saigi Takamori. Nascido em 1828, numa pequena ilha no sul do Japão. Ele foi criado num tempo em que os samurais eram a espinha dorsal da sociedade. Honra, lealdade, disciplina menos. Esses eram os pilares que sustentavam sua vida. E Saigi era a personificação desses valores. Ele era alto, imponente, um guerreiro nato, mas também um homem de grande coração e princípios inabaláveis. Desde jovem, ele demonstrou ser um líder, um homem que inspirava respeito e admiração por onde passava. No entanto, o mundo ao redor de Saigi estava prestes a mudar de uma forma que ninguém poderia prever. Em meados do século XIX, o Japão, que viveu por mais de 200 anos isolado do resto do mundo, foi forçado a abrir seus portos. A chegada dos nábios negros americanos, com suas tecnologias e armas modernas, marcou o início de uma nova era. Foi um choque cultural e tecnológico. De repente, o Japão se viu diante de um dilema: modernizar-se ou ser dominado. A resposta veio com a Restauração Meiji, em 1868. Foi uma revolução. O shogunato, o governo militar que comandou o Japão por séculos, foi derrubado. O poder foi devolvido ao jovem imperador Meiji. Novas ideias, novos sistemas políticos e sociais, e uma sede por ocidentalização varreram o país. Era o fim dos clãs feudais, o fim das antigas estruturas, e o fim dos samurais. A classe guerreira que por quase 1000 anos definiu a identidade japonesa foi oficialmente abolida. Eles perderam seus privilégios, sua função social e até mesmo o direito de carregar suas espadas em público. Para muitos, foi como perder a própria alma. No início, Saigi Takamori foi um dos principais arquitetos dessa nova era. Ele foi um dos 3 grandes nobres da restauração, uma figura central no novo governo Meiji. Ele acreditava que o Japão precisava se fortalecer e unificar-se sob o imperador para resistir às potências estrangeiras. Ele ajudou a criar o novo exército imperial, baseado no modelo ocidental, com recrutamento obrigatório de cidadãos comuns, não apenas samurais. Mas à medida que a modernização avançava, Saigi começou a se sentir profundamente desiludido. Ele via um Japão que, em sua ânsia por progresso, estava abandonando suas raízes, sua honra, sua identidade. O novo governo era composto por burocratas e políticos que, na visão de Saigi, desprezavam o Bushido, o código de conduta samurai. Ele via a corrupção crescendo e os valores tradicionais sendo substituídos por um materialismo desenfreado. Para ele, o Japão estava perdendo sua alma. O ponto de ruptura aconteceu quando o governo rejeitou seu plano de invadir a Coreia. Saigi não era um belicista por natureza, mas ele acreditava que uma guerra externa poderia restaurar o propósito e a glória da classe samurai, dando-lhes um papel vital no novo Japão. Quando sua proposta foi negada, ele viu isso como a traição final. Ele renunciou a todos os seus postos no governo e voltou para sua terra natal, Satsuma, no sul do Japão. Lá, ele se tornou uma lenda viva, um símbolo de resistência. Milhares de samurais descontentes de todo o país, homens que se sentiam perdidos e desonrados em um mundo que não os queria mais, peregrinaram até Satsuma para se juntar a ele. Eles viam em Saigi a última esperança de preservar o modo de vida samurai. Ele fundou academias militares privadas que ensinavam não apenas táticas de guerra, mas acima de tudo, os princípios do Bushido. A tensão entre Satsuma e o governo central em Tóquio cresceu a ponto de explodir. Em 1877, pressionado por seus seguidores mais fervorosos, Saigi fez o impensável. Ele liderou uma rebelião. A revolta de Satsuma havia começado. Cerca de 40.000 samurais, armados principalmente com espadas, lanças e algumas armas de fogo antigas, marcharam contra o Heiken, formado exército imperial japonês. Uma força de 300.000 homens equipados com rifles modernos, canhões e metralhadoras. O que se seguiu foi uma das guerras civis mais trágicas da história. Era a honra contra o progresso, a tradição contra o futuro, lâminas contra balas. Os samurais de Saigi lutaram com uma coragem quase sobre-humana. Eles eram guerreiros experientes,
movidos por um código de honra que os fazia lutar até a morte. Eles surpreenderam o exército imperial com sua ferocidade tática, vencendo várias batalhas iniciais. Mas a superioridade numérica e tecnológica do governo era esmagadora. Batalha após batalha, os samurais foram sendo empurrados para trás. A rebelião, que começou com 40.000 homens, foi reduzida a apenas algumas centenas. A última resistência aconteceu na colina de Shiroyama, na cidade de Kagoshima. Cercado, sem esperança de vitória, Saigi Takamori enfrentou seu destino. Em 24 de setembro de 1877, ele liderou seus últimos guerreiros em uma carga final suicida contra as linhas inimigas. Foi um ato de pura bravura e desespero. Durante a batalha, Saigi foi gravemente ferido por um tiro. Consciente de que seu fim estava próximo, ele se virou para seu tenente mais leal e fez o último pedido de um samurai. Ele pediu ajuda para cometer o seppuku, o suicídio ritual, preferindo a morte com honra à captura e à desgraça. Com seu último suspiro, não foi apenas um homem que caiu, foi o fim de uma era. O último capítulo da história dos samurais foi escrito com sangue naquela colina. Após sua morte, o governo Meiji o rotulou como traidor. Mas o povo japonês nunca o viu assim. Para eles, Saigi era um herói trágico, um homem que lutou e morreu por seus princípios, mesmo sabendo que a causa estava perdida. Sua história se tornou uma lenda, um símbolo da pureza e da honra do espírito samurai, que o Japão moderno parecia ter esquecido. Com o tempo, a percepção oficial também mudou. Décadas depois, em 1889, o próprio imperador Meiji perdoou Saigi Takamori postumamente, reconhecendo sua sinceridade e seu papel fundamental na própria restauração que ele combateu no final. Ele foi transformado em um herói nacional. Hoje, uma estátua de bronze imponente de Saigi, passeando com seu cachorro, ergue-se orgulhosa no Parque Ueno, em Tóquio. É um lembrete poderoso do homem que se recusou a ver sua cultura desaparecer. Ele não era um inimigo do progresso, mas um guardião da alma do Japão. Saigi Takamori, o último samurai da história. A última lâmina que brilhou intensamente antes de ser ofuscada pela luz de um novo Japão. Sua história nos ensina que, às vezes, as batalhas mais importantes são aquelas travadas, não pela vitória, mas pela honra de defender aquilo em que se acredita. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer a história do último samurai, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Até a próxima!